À beira dos rios da Amazônia, quando a lua reflete nas águas calmas e a floresta se cobre de silêncio, existe uma presença que desperta fascínio e medo em igual medida. É a figura hipnótica da Yara, a sereia das águas doces, conhecida tanto pela sua beleza encantadora, quanto pelo destino cruel que reserva àqueles que não resistem ao seu chamado. A lenda da Yara remonta aos tempos coloniais, mas muitos afirmam que suas raízes são ainda mais antigas, parte das crenças indígenas que atravessaram séculos. Dizem que antes de se transformar na criatura lendária, a Yara foi uma jovem guerreira, forte, habilidosa e respeitada. Despertava inveja entre seus irmãos, que não aceitavam ver uma mulher tão poderosa ocupar um lugar de destaque. Armando um plano, tentaram eliminá-la em uma emboscada. Mas ao invés de se deixar vencer, Yara lutou e venceu. Seus irmãos morreram em suas mãos. O peso desse crime, ainda que cometido em defesa própria, atraiu a ira de seu pai. Incapaz de aceitar a perda dos filhos homens, amaldiçoou a jovem. Condenada e perseguida, Yara fugiu para as margens do rio. Ali, desesperada, lançou-se nas águas profundas. O rio a acolheu, mas não a libertou. Transformou-a em algo novo, algo que não pertencia mais ao mundo humano. Desde então, a Yara passou a viver nas águas, metade mulher, metade peixe, com longos cabelos negros que brilham sob a lua, e uma voz que é descrita como o canto mais belo já ouvido. Um canto que não apenas seduz, mas aprisiona. Pescadores contam que, nas noites silenciosas, enquanto remavam sozinhos, ouviam um som doce, quase sussurrado, vindo das margens. Primeiro pensavam ser apenas o vento ou o movimento das árvores. Mas, à medida que o som crescia, era impossível resistir. Os homens largavam os remos, atraídos pela melodia. Ao se aproximarem, viam-na, uma mulher de beleza inacreditável, sentada sobre uma pedra, penteando os cabelos com os dedos. Era impossível não se aproximar. A cada passo, a cada braçada em direção à margem, o encanto aumentava. Mas, quando finalmente estavam ao alcance de sua mão, o destino se selava. A Yara sorria, e em um movimento repentino, puxava-os para dentro da água. Dizem que ninguém retorna para contar o que acontece depois. Alguns acreditam que ela devora os corpos nas profundezas. Outros, que aprisiona as almas dos homens em cavernas submersas, condenando-os a servir de companhia eterna. No entanto, existem raros relatos de sobreviventes. Homens que de alguma forma conseguiram escapar do chamado da Yara. Um deles descreve: "Eu ouvi o canto. Era impossível ignorar. Minha mente gritava para que eu fugisse, mas meu corpo não obedecia. Já estava na beira do rio quando senti uma força puxando meus pés. Olhei para baixo e vi olhos brilhando na escuridão da água. Consegue me libertar. Mas até hoje escuto aquela voz quando fecho os olhos. É como se ela ainda estivesse me chamando." Essas histórias circulam entre os ribeirinhos como alertas. Crianças são ensinadas desde cedo a não sair sozinhas à noite. Os mais velhos recomendam não olhar fixamente para as águas sob a lua cheia, pois o reflexo pode esconder os olhos da sereia. Alguns acreditam que a Yara não busca apenas vítimas ao acaso. Dizem que ela escolhe homens infiéis, mentirosos, caçadores gananciosos, como se fosse uma espécie de juíza sobrenatural. Para esses, a atração é ainda mais forte, quase impossível de resistir. Há também histórias de amores proibidos. Pescadores que afirmam ter se apaixonado pela Yara, visitando-a em segredo. Nessas versões ela não os mata, mas os mantém presos ao rio, afastando-os da vida em terra firme. As famílias, sem explicação para o desaparecimento, acabam acreditando que os homens foram apenas tragados pelas águas. Um velho morador das margens do Rio Negro certa vez contou: "Meu avô desapareceu em uma noite de lua cheia. Ele era pescador, homem forte, saía sozinho para remar, mesmo quando todos pediam para que esperasse o amanhecer. Naquela noite, nunca mais voltou. Minha avó dizia que foi a Yara quem o levou. Desde então, ninguém da minha família pesca depois do pôr do sol." O fascínio da lenda está justamente nesse equilíbrio entre desejo e terror. A beleza da Yara é irresistível, mas sempre mortal. A cada canto ouvido, a cada reflexo, visto a promessa de um encontro romântico, é apenas a isca de um destino trágico. Dizem que o canto da Yara tem poder não apenas sobre os ouvidos, mas sobre a mente. Um homem enfeitiçado pode se lançar ao rio mesmo sem vê-la, como se fosse chamado para um destino inevitável. E, uma vez dentro da água, não há como escapar. Em algumas versões, aqueles que são levados pela Yara não morrem imediatamente. Permanecem vivos, mas sem vontade própria, nadando ao lado dela como sombras submersas, condenados a vagar no fundo do rio,
até o fim dos tempos. Quem se aproxima das águas jura ver silhuetas humanas movendo-se sob a superfície, como se pedissem ajuda, mas sem jamais emergir. Os mais supersticiosos acreditam que amuletos podem proteger contra o chamado da sereia. Pequenas cruzes de madeira, rezas feitas antes da pesca, ou até mesmo levar consigo ervas que, dizem, confundem o feitiço da Yara, mas nem todos confiam nesses métodos. Muitos acreditam que uma vez que se ouve o canto, não há salvação. A floresta amazônica é repleta de sons, grilos, sapos, pássaros noturnos, mas entre esses, há momentos em que tudo silencia. É nesse instante que o canto pode surgir. Doce, melódico, irresistível. Quem o ouve, dificilmente volta. E até hoje os rios carregam segredos. Pequenas embarcações desaparecem sem deixar rastros. Corpos nunca são encontrados. Os moradores dizem, em voz baixa, foi a Yara que levou. Ao caminhar pelas margens do rio, quando o vento sopra e o reflexo da lua dança nas águas, é impossível não sentir a presença invisível. Um arrepio percorre a pele, como se olhos observassem da escuridão líquida. E então surge a pergunta, será que é apenas a imaginação? Ou será que ela está mesmo ali esperando o próximo chamado? A lenda da Yara permanece viva porque continua a acontecer. Não é apenas uma história contada para assustar crianças. É um aviso, um lembrete, de que a beleza pode esconder o perigo mais mortal. Na próxima vez em que você se encontrar diante de um rio silencioso, em uma noite iluminada pela lua, lembre-se disso. Talvez não esteja sozinho. Talvez de algum lugar nas profundezas, uma voz doce e hipnótica já esteja chamando seu nome.